Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda! Hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo casaco de inverno. Esse é um projeto super fácil de acompanhar. E o resultado, além de quentinho, é uma euforia de aconchego. O molde está disponível no nosso site. Você acessa www.lililor.costuracriativaeterapeutica.com e no menu você clica em Shop PDF Downloads. Eu vou deixar o link para o molde desse modelo fixado no primeiro comentário desse vídeo. Os nossos moldes são testados, são fáceis de montar. Você salva o arquivo PDF e usa quantas vezes você quiser. E aí, vamos montar esse molde? Tá pronta para costurar comigo? Então vamos embora! Antes de começar a costura, eu vou te mostrar como que a gente monta o nosso molde. Você finalizar o processo da compra e baixar o arquivo PDF, você vai encontrar, além das folhas com os moldes, também as folhas de orientação de como montar esse molde, réguas e tabelas de medida para que você possa ajustar esse tamanho exatamente ao seu corpo. Vai também encontrar um esquema que demonstra para você como que tem que ficar essa folha de molde já com todas as partes encaixadas. Como todas as folhas são numeradas, o processo acaba ficando bem simples. E as nossas folhas de molde também possuem linhas guia em azul. E ao sobrepor essas linhas num processo que é até intuitivo, você vai ver as partes do molde se formando. Depois que você encaixar todas as partes do molde, eu recomendo que você passe um durex nelas, reforçando principalmente as emendas. Isso vai tornar o processo de corte desse molde muito mais fácil. Cada cor de linha representa um tamanho. Molde cortado, agora sim, agora a gente vai cortar todas as partes do molde no tecido. Para fazer esse modelo, eu estou trabalhando com uma pelúcia camelo ou pelúcia carapinha. Mas você pode também trabalhar com fleece ou mesmo com moletom. Nos nossos moldes, você vai encontrar também toda a orientação para fazer o corte das partes do molde. Quantas vezes cortar e em que posição o molde vai ficar. E muito importante, antes de você cortar a manga, eu sugiro que você meça o comprimento do seu braço e veja se a medida do molde está de acordo com a medida do comprimento do seu braço. Se não tiver, basta você acrescentar os centímetros que faltam à barra do comprimento da manga. Agora, é muito importante você prestar atenção. Eu estou cortando o revel da frente. Observa que as informações do molde estão escritas com o papel virado para cima. Agora, quando eu for cortar o outro lado, eu vou deixar as informações do molde virado para baixo. Isso automaticamente vai deixar o molde espelhado. Isso mesmo, você tem que prestar atenção no avesso e no direito quando você estiver cortando a sua peça, para que na hora de montar você tenha todas as partes cortadas na posição certa. Agora ainda falta cortar a gola, o revel das costas e também os bolsos. Eu deixei o molde aqui com os bolsos e vou até cortar aqui para vocês, mas no meu modelo eu não vou costurar o bolso. Caso você opte por colocar o bolso, no molde você vai encontrar a posição em que fica a altura do bolso. E nesse caso você deve costurar o bolso antes de qualquer outra etapa. Bom, molde todo cortado, deixa eu mostrar para vocês a primeira parte que nós vamos costurar. É as costas. A gente vai unir as duas laterais das costas. Esse tecido é muito macio e fofinho, mas talvez a sua máquina precise de algum ajuste para costurar um tecido mais encorpado como esse. Fique atenta. O processo é bem simples. A gente vai unir as duas laterais e eu vou costurar pelo lado avesso. Você vai perceber que aqui nesse tecido, quando eu passar um acabamento como zigue-zague, ele não vai ficar exatamente perfeito, mas ele vai ajudar para que quando houver tensão, segure um pouco mais essa costura. Essa pelúcia que eu estou utilizando para costurar, ela tem uma base de malha, ou seja, é muito importante que a gente reforce as costuras para que não haja nenhum rompimento em função do movimento. Porque todo tecido com base na construção malha, ele sempre vai ser muito maleável. Então, ainda que o zigue-zague não englobe todas as fibras que estão escapando da costura, pelo menos ela fica uma costura mais reforçada. Você pode utilizar alguma ferramenta com ponta ou mesmo a ponta da tesoura para ir abaixando as fibrinhas da pelúcia que vão subindo por cima do pezinho da máquina. Vamos lá ver como está ficando a nossa peça? Olha aí as nossas costas costuradas. E agora?
Vamos ver qual vai ser a próxima etapa? A montagem desse casaco, na verdade, ela é muito fácil. Olha só. Bom, a próxima etapa agora vai ser unir o ombro. Isso mesmo, o ombro de cada uma das partes da frente. Bom, aqui a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai costurar um ombro, depois o outro, e em seguida eu vou passar um zigue-zague nos dois, deixando a costura bem reforçada aqui também. Observa como eu vou utilizando a ferramenta para abaixar os pelinhos que vão subindo da pelúcia. Eu estou com o vídeo acelerado, mas você vai costurar devagar. Agora vamos dar mais uma olhadinha. Olha só, as frentes já estão colocadas. E agora a gente vai montar o revel da frente e das costas, e vai também embutir a gola, isso mesmo. Parece muita coisa falando assim, mas é bem mais fácil do que parece. Vem que eu vou te mostrar. Eu vou unir já o revel antes de juntar aqui na peça. Então esse é o revel das costas, agora o revel da frente, espelhado, que eu estou mostrando aqui para vocês. E a gente vai unir o revel pelo ombro também. A gente vai passar a costura bem aqui, na extremidade, onde junta frente com costas. E bem nesse pedaço também, a gente vai justamente aplicar a gola. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha só, eu já tenho aqui toda a parte das costas do revel e da frente unida. Vamos visualizar para ficar mais fácil como a gente quer essa peça pronta. A gente quer o revel colocado aqui, certo? Virado dessa forma. E a gente vai costurar o revel no corpo justamente pela extremidade. A gente vai prender o meio da gola justamente com o meio das costas e o meio do revel. Mas antes, a gente vai montar a gola. Na verdade, a gente só vai costurar as duas partes da gola que a gente cortou, direito virado para direito, passar uma costura simples no contorno de toda essa parte. A parte da gola que vai ficar unida no revel, eu não estou costurando. Então agora eu estou juntando a gola no meio do corpo. Ou seja, eu tenho frente e costas unida, a gola colocada e o revel por cima nessa ordem, tudo alinhado pelo centro da gola, e o centro do revel e o centro das costas. Você pode costurar do meio em direção à barra e depois do meio em direção à outra barra, ou pode costurar tudo de uma vez. Eu gosto sempre de fixar a gola primeiro para que ela não saia do lugar. Ou seja, eu começo exatamente pelo meio das costas, pegando todo esse sanduíche aí de gola e frente e costas, tudo junto. Feita essa etapa, a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou passar agora um zigue-zague, protegendo toda essa costura. E ao mesmo tempo, reforçando esse ponto. Você já sabe, eu vou acelerar o vídeo aqui, mas você vai fazer devagar por aí. Nessa etapa também, você vai aproveitar para passar um zigue-zague como acabamento em todo o contorno do revel, pegando todas as partes da peça, porque esse casaco a gente não vai colocar forro. Você pode aproveitar também e já fazer a barra do seu casaco. Como eu disse para vocês lá no começo desse vídeo, esse casaco é de uma montagem muito fácil. Na verdade, a gente já está quase acabando. Quer ver? Vem dar uma olhadinha comigo. Agora, a gente vai pregar as mangas. Então, olha só, a gente tem frente e costas e a nossa gola linda aqui já colocada. Você pode, se você quiser, fazer uma margem de uns 2 centímetros e pespontar todo esse acabamento que pega da barra, passando pela gola e indo em direção à outra barra. Eu não vou fazer isso nesse casaco agora. Olha só, agora a gente vai colocar a manga. E caso você não tenha colocado os bolsos, esse é o último momento em que você vai conseguir fazer com calma, porque a costura está aberta. E a manga a gente vai pregar aqui desse jeitinho que eu estou mostrando para você. Lembrando que no seu molde vai ter a indicação de frente e costas. Então você deve seguir essa orientação na hora de costurar a sua manga. De forma que a parte do molde na manga onde está escrito frente fique virada para frente do seu modelo e idem para as costas. Aqui, da mesma forma, você pode costurar o meio da manga com o meio do ombro ali no corpo em direção à cava de um lado e depois do outro. Ou você pode pregar a manga de ponta a ponta de uma vez só. Costurada a manga, pregada a manga, a gente vai fazer o mesmo acabamento. Vou passar um zigue-zague em torno dessa costura inteira.
Essa primeira manga eu estou mostrando para vocês costurando primeiro um lado e depois o outro. Na manga seguinte eu vou costurar de ponta a ponta de uma vez só. Acompanhe aqui comigo. Quando a gente acabar de costurar essa manga, a gente vai ter acabado praticamente de montar o nosso casaco. E você, está se divertindo? Comenta aqui comigo para eu saber o tipo de modelo que você gosta de costurar. Gostou de fazer esse casaco? Tá achando interessante essa montagem? Então, conta tudo para mim aqui. Vamos dar uma olhadinha em como tá ficando o nosso casaco? Olha só, eu disse que a gente já estava quase acabando. As colocadas, mas elas estão abertas ainda. Então agora a gente vai fechar essa lateral. A lateral que vai da ponta do pulso até a barra. Quer saber que etapa a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer primeiro a barra da manga. E em seguida, feita a barra da manga, a gente vai juntar bem a ponto ali do pulso e vai costurar em direção à cava e em direção à barra, numa operação só. E na sequência, a gente vai também passar um zigue-zague. Um ponto importante de deixar claro aqui para vocês é que você pode ajustar esse casaco ao seu tamanho, deixando ele mais ajustado ao seu corpo, ou não. Você pode deixar mais marcada a costura da cintura ou mesmo das costas. Para isso, é só você ajustar a costura que você passou mais para dentro do corpo. Eu acho que vale a pena fazer um chuleado se você quiser ajustar. Eu vou fazer a barra desse casaco marcando 4 centímetros, assim como eu fiz a da manga. Agora chega de conversa e vamos ver o nosso casaco. Olha aqui o nosso casaco pronto, que lindo! Me conta, você gostou de fazer esse casaco? Chegamos ao final de mais um projeto. Acesse o nosso site www.lililor.costuracriativaeterapeutica.com. Lá você vai encontrar muitos outros projetos como esse.